Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal maravilhoso. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você tá vendo esse vídeo, mas já se inscreva neste canal maravilhoso, deixe o seu like, deixe o seu comentário, nos segue nas redes sociais, vai estar aparecendo aqui pra vocês. E tem vídeo todos os sábados. Galera, eu estava muito animada pra gravar esse vídeo, estava enrolando um pouquinho, eu confesso pra vocês, porque eu tava precisando de tempo pra vir conversar. Amigos, o vídeo de hoje não vai ser nada menos do que eu vou contar pra vocês como foi passar em 2 faculdades. Sim, gente, eu passei em 2 faculdades. Se você não sabe deste detalhe, é porque você não me segue nas outras redes. Por isso que é muito importante você me seguir lá, pra você ficar por dentro de tudo que acontece. Então, eu já convido mais uma vez pra você seguir lá. Pelo amor de Deus, vai lá, comenta nas fotos, deixa o seu like, tem ideia de vídeos? Precisamos. Mas enfim, amigos, como foi a situação da faculdade? Ano passado eu trabalhava e eu fiz um ano de trabalho e eu sempre falei, vou trabalhar na empresa durante um ano e depois eu vou sair da empresa pra focar na faculdade. Eu trabalhava de 6 por 1, então eu não tinha muito tempo, assim, no decorrer do dia, tinha mais, assim, durante a noite, pra poder correr atrás da faculdade. Só que ia ficar muito cansativo. Não que não esteja, né? Mas ia ficar muito mais cansativo trabalhar durante a manhã e a tarde inteira e a faculdade. Se é que vocês me entendem, universitários, calouros. E aí, o que acontece, gente? Eu tinha falado pro meu pai. Pai, nós vamos sair do trabalho. No caso, eu vou sair do trabalho. E quando for no tal data, eu vou correr atrás das coisas da faculdade. E eu já tinha na minha cabeça que eu ia começar a faculdade esse ano, porque ano passado era pra ter começado, mas eu acabei desistindo por conta do trabalho. E eu falei, não, um ano eu vou focar no trabalho, no outro ano eu vou focar na minha faculdade. E foi exatamente isso que aconteceu, gente. Exatamente isso. Em janeiro saiu a nota do Enem. Só que, o que acontece? Eu tinha estudado pouquíssimo pro Enem, porque eu não tinha tempo e eu não tava conseguindo lidar com o pouco de tempo que eu tinha pra fazer tantas outras coisas. Então, em janeiro saiu a nota do Enem. E aí, o que aconteceu? Um ano atrás, mais ou menos, tinham liberado que o Sisu ele só utilizava uma nota, tipo assim, a nota do ano, né? Não utilizava antigas notas. E o ProUni estava utilizando notas antigas de até 3 Enems, se eu não me engano. E aí, o que acontece? Eu estava muito em dúvida no que eu ia fazer, na realidade, muito assim, porque eu nunca tive um sonho, eu vou ser médica, eu vou ser policial, vou ser bombeiro, nunca tive esse sonho. Porque quando você nasce com esse sonho, é mais prático, porque tu sabe o que tu vai correr atrás. Vou correr atrás ali da minha bolsa de medicina, vou estudar tudo. Então fica mais fácil. Como eu não sabia e tinha muita dúvida, e eu sou uma pessoa muito indecisa, eu tinha muita dúvida do que estudar e o que cursar, que eu fiquei meio assim, parada, né? Meio parada no tempo. Aí quando alguém me perguntava, eu falava, gente, Deus tá providenciando. Porque realmente ele tava providenciando. E aí eu lembro que eu dei uma olhada, antes do Sisu abrir, eu dei uma olhada nas notas de cortes. Na verdade, nem foi na nota de corte, eu dei olhada em quais cursos a faculdade estaria liberando, tal faculdade. Eu queria 2 específicas. E eu queria saber quais cursos elas estavam oferecendo ali pra vaga. Eu confesso que eu olhei a minha nota do Enem muito, assim, eu sabia que eu não ia tirar uma nota maior do que eu tirei ano retrasado, porque a nota que eu tirei ano passado foi realmente um notaço. Eu tinha tirado 800 na redação, 860, 890 na redação, sendo que eu não tinha estudado nada de redação. Então foi tipo assim, foi uma nota muito boa, uma média muito boa. E esse ano, a minha média não tinha sido lá das maravilhosas, porque eu, justamente, como eu tinha falado pra vocês, eu não tinha tido tempo pra estudar. E aí, o que eu fiz? Eu orei, falei, seja o que Deus quiser, entendeu? Seja o que Deus quiser. Eu não olhei as notas de corte de nenhum curso, na verdade, de nenhuma universidade. O que eu fiz? Eu falei, olha,
olhei as minhas possibilidades de curso que eu queria e eu tava muito relutante ali pra área do TI ou pra área de nutrição. Então eu tava muito assim, TI, nutrição e gestão pública. Eu queria esses. Gestão pública porque eu já sabia a faculdade literalmente inteira, então seria somente cursar novamente, porque o meu pai cursou e eu sempre tava ali com ele, então eu sabia absolutamente tudo sobre gestão. E eu pensei, vou fazer gestão porque eu já sei que eu vou passar, vai ficar tudo ok, né? Maravilhosamente bem. E aí acabou que eu fiz inscrição pro SISU. Abriram as vagas do SISU. E aí eu falei, poxa, eu vou fazer a minha inscrição. Fiz a minha inscrição, não tinha, na faculdade que eu queria, não tinha os cursos que eu queria. E esse ano, por incrível que pareça, as notas de cortes ficaram muito, muito altas. Tipo, gestão é concorrido, mas tava tipo 800 de média, praticamente quase 800 de média. E eu fiquei tipo, se eu não me engano, a média tava 735 de gestão, o que nunca chegou a 735. Nutrição sempre tem uma nota de corte um pouco maior, tava 700 e pouquinho também. E pra TI tava, eu não lembro quanto tava a nota de corte, mas também tava um pouco alta. E aí eu coloquei nas mãos de Deus e falei, Jesus, eu quero, não sei o que eu quero, né? Eu coloquei essas 3 opções e aqui eu passar, o Senhor vai me direcionar. Foi exatamente isso, né? Chegou o dia de olhar o resultado do SISU e eu fiquei, meu Deus, né? Não tinha, eu tava na esperança, mas algo me dizia que eu não ia passar. E antes de eu olhar o resultado, uma semana antes, eu tinha falado pro meu pai assim, pai, acho que esse ano não é ano de faculdade, porque não tem nenhum curso que eu queira, na faculdade que eu queira, não tem o curso que eu quero, e as notas de cortes estão muito, muito altas. E eu não quero fazer um curso só por cursar, sabe? Então eu fiquei assim, falei pra ele, a gente tava dentro do carro, ele falou, filha, você que sabe, se você quiser esperar mais um ano, quiser fazer um outro Enem e tudo mais. E, gente, eu sempre gostei de fazer Enem, tá? Por mais que são muitas horas de prova, eu gostava. Eu sinto dizer pra vocês, mas eu gostava de fazer Enem. Era cansativo, era exaustivo? Era exaustivo. Mas eu simplesmente adorava. E aí, enquanto eu tava fazendo a prova, eu ia aqui profetizando e mentalizando. Eu vou passar, esse é meu último Enem, que não sei o quê. E eu fiz Enem numa faculdade aqui de Curitiba, eu fiz Enem na PUC. E que faculdade maravilhosa. E eu falei, eu quero muito estudar nessa faculdade. Só que o SISU não tinha liberado nota pra ela, nem curso, assim, que eu queria. Não tinha nada de curso que eu queria. E eu queria exatamente no campus que eu fiz o Enem, porque é um campus perto da minha casa, muito pertinho. E eu falei, eu quero essa. E aí, depois de olhar, observar e ver que, tipo, talvez não seria possível por conta dos cursos exigidos e postados que não estavam me favorecendo em nada, o dia de eu olhar a nota do SISU. Olhei a nota do SISU, não tinha passado nem na fila de espera de nenhuma universidade das que eu queria. E eu não fui assim, tipo, a minha nota de corte, a minha média tá baixa e eu não vou tentar curso alto. Não fui nessa, gente. Eu fui no curso que eu queria. O que eu via que poderia dar resultado, eu fui. Mesmo com a nota de corte alta. E aí, o que eu fiz? Falei pro meu pai, olha, não passei, tudo, né? Contei o que tinha acontecido, que eu não tinha alcançado a nota. Tinha passado bem longe da fila de espera, mas eu tinha prestado um vestibular pra UFPR, aqui em Curitiba, que é perto da minha casa também. E eu tinha ficado na fila de espera da UFPR. Inclusive, ainda tá rodando a chamada, né? Eu tinha ficado na fila de espera da UFPR. E aí eu fiquei tipo, poxa, eu acho que vai muito ser na UFPR. E na UFPR eu tinha passado na fila de espera pra gestão pública, eu tinha passado, pra fazer turno de noite e etc. E aí, não saiu o resultado, não consegui acessar a lista do resultado, enfim. Passou a semana do ProUni, né? Chegou a semana do ProUni. E eu lembro, gente, que eu fiz, assim, desesperançosa, assim, né? Nem sei se é esse termo que utiliza, mas eu fiz sem esperança nenhuma.
Porque, pra quem não sabe, o meu pai, ele é empresário, ele tem uma empresa e tudo mais. E, tipo assim, o pessoal assusta muito, né? Ai, se você errar na documentação do ProUni, você acabou com a sua vaga. Você não tem mais chance. Então, toda vez que eu entrava nos vídeos das redes sociais, que tinham algo direcionado ao ProUni, era assim, muito assustando, né? E eu ficava, meu Deus, não vou passar, não vou passar, não vou passar. E aí chegou o dia, eu fiz a inscrição, preenchi os dados certinhos. E, gente, foi muito assim de Deus, porque eu fui no banco um tempo atrás e eu tinha pegado os extratos bancários do meu pai, só pra gente ter uma média, mais ou menos, de como seria. A gente pegou os extratos, fiz todas as contas e cálculos que tinham pra fazer, peguei tudo, somei, multipliquei, tudo que tinha pra fazer, eu fiz, né? E aí eu peguei mais ou menos assim quanto era a média mensal da conta e anotei, deixei anotado. Inclusive esses extratos bancários estão até hoje aqui em casa, eu tenho que jogar fora. E aí anotei. E chegou no dia da inscrição, fiquei sentada na minha escada, comecei sentada na minha escada, né? Sentada assim, aí fui anotando, respondendo algumas informações, subi a escada do meu quarto e comecei a calcular de novo pra ver se estava tudo certinho. Quando eu fiz as duas opções de cursos, eu tinha feito primeiro para gestão pública e o segundo eu tinha feito para outra de gestão. Aí, do nada, eu sentei, eu voltei, desci do meu quarto, vim pra escada, sentei na escada e fui olhar outras opções de curso. Olhei e tinha o quê? Marketing. E eu nem tinha visto quantas vagas eram. Tinha lá, marketing digital. E eu falei, meu Deus. Coloquei como segunda opção. Aí eu levantei da escada, aí me veio uma coisa assim, coloca como primeira opção, marketing. Beleza, né? Ok. Na hora que eu levantei da escada, troquei automaticamente, coloquei como segunda opção a gestão pública e primeira opção, marketing digital. E desesperançosa. Peguei as declarações que tinha pra pegar, tudo mais. Fui pra cozinha, terminar de fazer umas coisas que eu tava fazendo. Esqueci o meu celular. Dias depois, assim, sem olhar muito, depois disso eu não olhei mais, eu orando, né, pedindo pra Deus que seja feita a vontade de Deus e tudo mais. O que aconteceu? Eu tava vendo um vídeo nas redes sociais, no TikTok, e aí apareceu assim, hoje sai o resultado da lista do ProUni, alguma coisa assim. Aí eu, nossa, me veio assim na cabeça. Eu lembro que tinha me inscrevido no ProUni, né? E eu receosa. E o meu coração, gente, aceleradíssimo, assim. Eu falei, meu Deus, será que eu passei? E se eu não passei? Aí eu vou ver e vou ficar triste. Aí o meu coração super acelerado. Eu falei, não, vai dar certo. Meu coração tá aqui, confiante em Deus. Peguei o meu celular. Eu tava deitada na cama, isso era de manhã ainda. Aí eu levantei, assim, abri o aplicativo, o site, né, do ProUni, coloquei lá as minhas informações, loguei. Quando eu loguei, lá aparece uma legenda, né, pessoal? Quem já fez ProUni sabe que tem uma legenda com pontinhos de várias cores, e aí você tem que decifrar a legenda. Eu nunca tinha feito ProUni na vida, então eu não tava muito entendendo a legenda de como tinha que interpretar. E aí, o que eu fiz? Eu falei, não, respirei fundo, fui lá, voltei na rede social, pesquisei como decifrar a legenda lá do ProUni, não sei o quê. Aí apareceu tudo certinho, e aí eu voltei depois no site do ProUni pra ver, já que eu já tava assim, mais sabendo como era, entrei pra ver como estava a situação. Quando eu entrei, a primeira página que apareceu pra mim foi a página de gestão, que era a minha segunda opção. E aí tinha uma bolinha cinza, né? Aí lá aparece assim, você passou nessa opção, mas você não pode cursar porque você está adequado a outro curso, alguma coisa assim, algo similar. E eu fiquei tipo assim, aí eu não tinha nem notado que eu tinha passado em gestão. E aí eu falei, tá, beleza, não entendi muito. Aí eu lembrei, mas tem uma segunda opção. Quando eu entrei pra segunda opção, quando eu vi a segunda opção, que era marketing, como é a primeira, que eu não tinha visto ainda, tava lá uma bolinha verde, né, que é uma bolinha de pré-selecionado. Tava lá, você foi pré-selecionado para essa opção de curso. E aí eu, tipo assim, você entende? Eu fiquei, gente, foi muito engraçado. Meu coração tava, tipo,
muito acelerado. E aí eu olhava pro meu celular e eu ficava, meu Deus, que é isso? Como assim? Meu Deus, eu passei. Quando caiu a ficha, que eu tinha sido pré-selecionado, eu comecei a chorar, aí eu comecei a agradecer a Deus, porque eu tava assim, eu tava nervosa, com medo, mas eu agradeci porque Deus tinha me proporcionado uma primeira etapa ali, né? Uma das etapas. Primeira inscrição, depois pré-selecionado, e eu tava, tipo assim, muito feliz. Desci a escada de casa, minha mãe tava lavando roupa. Aí eu falei, mãe, eu já desci chorando, né? Mãe, nem lembro como eu falei pra ela, mas eu falei assim, passei no curso, tal curso. E no curso da internet, porque a gente falava assim pra gente entender, né? Mais ou menos. Aí ela veio chorando, aí a gente foi orar, ela veio me abraçar, foi contar as coisas. Tipo assim, gente, maravilhosamente. Muito, muito lindo, assim. Foi um momento muito de Deus, assim. E aí a gente agradeceu a Deus e tudo. E olha que interessante. Eu não gostava de, quando alguém perguntava pra mim, o que você vai cursar? Eu não gostava de falar. Tipo, eu falava qualquer coisa. Tinha vezes que eu falava publicidade e propaganda, tinha vezes que eu falava marketing, mas eu nunca falava alguma coisa que eu queria mesmo. E quando eu falava marketing, era tipo assim, mais na intuição. E aí, o meu chefe, quando eu pedi pra ir embora, ele me perguntou, o que você vai cursar? Aí eu falei, publicidade e propaganda e marketing. Só falava assim. E aí ele veio e, tipo assim, semanas depois eu passei pra marketing. E era muito de Deus eu profetizar sem saber. E, gente, hoje eu não me vejo fazendo outra coisa sem ser marketing. Aí eu me apelidei de marqueteira, entendeu? A marqueteira e blogueira. Então toda vez que alguém vem, aí fica, é a marqueteira. É muito engraçado. E eu não me vejo fazendo outras coisas. E é muito engraçado porque eu cursei administração durante um longo tempo. E tem muito de administração e marketing, né? As primeiras matérias antes do próprio marketing, assim, é muita administração, organização. Então, pra mim, tá super, super tranquilo, graças a Deus. Mas voltando à nossa história, né? Eu cheguei, meu pai tava aqui e tudo mais. Aí, quando ele chegou, na verdade, ele tava trabalhando. Aí, quando ele chegou, eu falei pra ele, pai, passei em tal faculdade, marketing. Ele falou, que você queria? Eu falei, que Deus preparou, é essa que a gente vai fazer. Beleza. Quando foi, gente, depois eu desci, aí eu subi de novo a escada e eu fui entrar de novo no aplicativo. E eu fui ver que eu tinha passado em 2 universidades, que eu não tinha percebido ainda. Eu tinha percebido que eu tinha passado para marketing. E eu passei para marketing em segundo lugar. Eram 13 vagas e eu passei em segundo lugar. E para gestão era uma única vaga e eu passei em primeiro lugar. Então eu fiquei muito feliz, muito assim, êxtase, muito animada. Eu fiquei paralisada por um tempo, tipo assim, meu Deus, imagina. Porque eu já tinha pensado anos atrás, poxa, sair do ensino médio, imagina aquele povo que passa em diversas faculdades. E eu fiquei, meu Deus, passei em 2 faculdades. Eu estava com medo de passar em uma, passei em 2. Em primeiro lugar e em segundo lugar. Então eu fiquei muito, muito, muito feliz. Aí depois eu contei pra minha mãe que eu tinha passado em 2 faculdades. Só que até você fazer, tipo assim, ser aprovado, tem um período. Então a gente tem que levar documento, fazer documento. E foi muito... Gente, eu digo pra vocês, eu achei que seria mais exaustivo. Mas foi muito tranquilo. Claro que teve dor de cabeça, porque é documento, muito documento. Mas você consegue resolver muito rapidinho. Pra quem trabalha fica um pouco mais complicado, mas no meu caso estava um pouco mais tranquilo. O site que eu entrei pra colocar os documentos do ProUni eram muito explicativos, assim. Você entendia, você lia e você entendia rapidamente o que era pra ser colocado, como era, a maneira certa e tudo mais. O site disponibilizou declaração e tudo, por mais que eu tinha feito as minhas próprias declarações, o site disponibilizou tudo certinho. E você fica realmente com receio de tipo, meu Deus, e se faltar documento, como vai ser? Tudo mais. Contudo, foi, gente, perfeito. Eu já tinha esquecido até da faculdade e eu tava receosa se eu ia passar ou não, né? Se eu ia, porque tem muita gente que é desclassificada por conta da documentação. E aí eu falei o seguinte, mas Deus já me fez ser pré-aprovada, Ele vai me aprovar. E aí teve um jump na minha igreja com a mocidade, que é um projeto que nós temos e conversamos sobre diversos assuntos. E a pessoa, o irmão que pregou na noite para a mocidade, ele falou sobre a faculdade dele, contou um pouco da história e eu fiquei assim, meu Deus,
E na época eu não sabia, né? Foi uma semana antes, 2 semanas antes. Eu não sabia que eu tinha sido selecionada. E eu fiquei, meu Deus, que seja a vontade de Deus. E aí o meu líder ele falou assim, coloquem os planos de vocês no papel, hoje ainda. E eu falei assim, só que a gente chegou em casa, era quase 3 da manhã. Aí eu falei, falei, Jesus, não vou conseguir colocar no papel agora, mas eu vou mentalizar e o Senhor vai concretizar. Foi literalmente isso. E aí minha mãe fez aniversário dia 27 de fevereiro. E aí eu tinha umas coisas pra organizar, que era surpresa, e de manhã, quando foi de manhã, ela foi trabalhar, era umas 9 horas. Quando ela saiu e fechou a porta de casa, chegou uma notificação no meu e-mail, que era da universidade, falando que eu tinha sido aprovada, que os documentos tinham sido muito bem mandados, tinha ido tudo perfeitamente, não precisava se preocupar, a inscrição já tinha sido feita, só precisava entrar no portal da universidade. E, gente, eu fiquei muito, 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 muito feliz. Muito, muito, muito mais feliz. Tipo assim, não tenho palavras pra expressar como eu fiquei. Tipo assim, eu fiquei muito grata. Eu orei, aí minha vontade, tipo assim, eu tava tão feliz que eu não conseguia nem mais chorar de felicidade. E aí eu tava muito, muito, muito feliz. Só que aí o que acontece? Antes de eu descobrir que eu tava aprovada, sabe aquelas fotos que a gente faz, assim, com tinta e tudo mais, pra postar? Sobre a faculdade que você passou, eu tinha feito umas 3 semanas antes de eu descobrir que tinha passado. Eu fiz, assim, profetizando. Eu fui numa loja, comprei tinta, comprei pincel, comprei tudo pra fazer as fotos e fiz as fotos. E deixei elas guardadas na minha galeria. E eu via muita gente postando, ai, passei em tal universidade. Ai, passei em tal coisa. E eu falei, eu não vou passar o meu. Vou deixar tudo dar certo, que aí eu posto. E eu tava assim, eu já tava pensando em apagar as fotos da minha galeria, gente. Eu falei, não é possível. E aí, quando foi dia 27, eu recebi a aprovação concreta. Tipo assim, é sua a vaga, é sua, não é mais de ninguém, é sua. E aí eu publiquei as fotos, se você não viu o post, tá lá no meu Instagram ainda. Publiquei as fotos com texto em agradecimento a Deus, a minha família, né, que são os meus pais. E, gente, eu digo pra vocês o seguinte, sejam rodeados de pessoas que querem o bem de vocês, da família de vocês, porque eu tive reações maravilhosas, reações dos meus pais, dos meus amigos, as minhas amigas vieram, me abraçaram, conversamos bastante, então tudo influencia. E é claro, confie muito em Deus, porque houve um tempo que eu não sabia o que cursar, que eu não sabia o que eu queria pra minha vida, assim, acadêmica, né, de curso, faculdade de nível superior, e Deus, ele proporcionou pra mim, anos depois, 2 faculdades, 2 aprovações de coisas que eu queria. Eu só não sabia que eu queria, mas eu queria. Deus me mostrou, e eu digo pra vocês, amigos, primeiro de tudo, entregue tudo que vocês forem fazer para o Senhor. A palavra do Senhor diz, consagre tudo ao nosso Deus. Então, que nós venhamos consagrar todos os nossos caminhos, os nossos medos, tudo que a gente tem receio para Deus, porque Ele pode resolver tudo, absolutamente tudo. Então, é confiar, é falar, vai dar certo. Eu tenho pessoas torcendo por mim, eu tenho pessoas que torcem pelo meu sucesso, que acreditam em mim. E uma das coisas que eu fiquei muito, muito feliz foi porque eu tenho um contato com a maioria dos meus professores que eu tive ao longo da vida, da escola. E de cursos que eu fiz também, eu tenho vários contatos de professores. E todos eles praticamente vieram me parabenizar. E aí que a gente vê como Deus é bom nas nossas vidas. Pessoas que foram muito importantes em anos anteriores na nossa vida, vindo nos prestigiar com coisas do nosso presente. E isso é muito, muito lindo. Se você tá com medo da faculdade, se você não sabe o que cursar, se você tá com medo de não passar, ai, a minha nota foi muito baixa, amigos, você vai conseguir. A minha primeira nota, a minha segunda nota, na verdade, não foi alta, bem menor do que a primeira, mas vai dar certo. Eu confio no teu potencial e depois você vem aqui me contar como foi. Como foi passar na universidade que você queria, no curso que você queria. Hoje eu não me vejo fazendo outra coisa que não seja marketing,
porque, gente, eu acho incrivelmente maravilhoso. Combina super comigo, combina com tudo. E eu simplesmente amo. Deus me proporcionou o melhor. E eu creio que Ele vai proporcionar pra sua vida coisas ainda maiores, coisas grandes. Deus tem plano pra mim, pra você, em âmbitos diferentes, mas grandes. Então, confie no processo. E é isso, gente. Eu vim contar pra vocês essa minha experiência, esse leve sustinho que eu tive aí esses últimos dias. Mas que Deus abençoe a sua vida. Como eu digo pra você, confie no processo. O processo é doloroso, mas no final sempre tem um arco-íris, como diz o ditado, e é maravilhoso. Então, um beijo. Fico muito feliz se você ficou até esse final do vídeo, acompanhando tudo. Muitíssimo obrigada. Vocês são luzes, que Deus venha resplandecer a glória dele em vocês. E é isso, se inscreve no canal mais uma vez, deixa o seu like, segue nas redes sociais que vai estar aparecendo aqui pra vocês. Tem vídeo todos os sábados. E é isso, amigos. Tchau!